Como é que é pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Edmilson Timóteo e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo muito da hora para vocês. Se inscreva no canal, assina o sino das notificações, porque o tema do vídeo de hoje é o seguinte: comparação militar entre as Forças Armadas angolanas, bem como as Forças Armadas de Moçambique. Quero aproveitar para vos dizer que isso não é uma apologia a nada, não é um incentivo a nada. Infelizmente, nas redes sociais existem muitas comparações a respeito de Moçambique e Angola nos diversos setores da vida, principalmente no que se refere à música. Mas esse vídeo é simplesmente para fazer uma comparação entre as duas potências africanas e procurar saber quem mais se encontra preparada militarmente. Vamos a isso. Bem pessoal, para começarmos a fazer uma comparação militar a respeito dos dois países, é importante começar primeiro por vos dizer que tanto as Forças Armadas angolanas, bem como as Forças Armadas de Moçambique, elas foram criadas bem recentemente, ou seja, antes da independência de cada país, já existiam umas forças armadas naquele país, né? Ou já existiam militares dentro daquele país, mas organizadamente, com a estrutura toda que existe atualmente, elas são bem recentes. A de Angola foi criada primeiro, isso foi no ano de 1991, que hoje chama-se as FA, né, ou Forças Armadas de Angola, e a de Moçambique veio apenas a ser criada no ano de 1994. Então elas têm ali muito poucos anos, têm cerca de 20 e poucos anos apenas de existência e são bem jovens mesmo. E para começarmos então a comparação, nada melhor do que começar com a comparação populacional de cada país, a densidade demográfica de cada país. Angola ela tem cerca de 28 a 30 milhões de habitantes, Moçambique também encontra-se nessa mesma estimativa, com cerca de 29 a 30 milhões de habitantes. Então são os países, um país bem parecido no que se refere à população de cada país. E o outro fator muito importante que podíamos comparar também, antes de partirmos para militarmente falando, poderia ser o PIB per capita de cada país, ou seja, o produto interno bruto de cada país. Angola tem um produto interno bruto de cerca de 105,8 bilhões de dólares ao ano, e já Moçambique, durante a última atualização que eu consegui ver desse país, eles estavam com cerca de 14,42 bilhões de dólares também durante o ano. Então, cada país tem o seu investimento quanto às suas forças armadas, e Angola em si, ela investe cerca de 7 bilhões de dólares anual. Esse foi o último dado atualizado que eu pude encontrar do ano de 2018. E com esses dados, Angola encontra-se na posição número 5 a nível do ranking da África, segundo a Global Power Finder, que é um site que tem atualizado as informações anualmente, e ele fala de todos os países do mundo. Já Moçambique encontra-se numa posição bem mais distante que Angola, tanto em África, bem como também no mundo. Porque Moçambique encontra-se na posição número 26 de África e encontra-se apenas na posição 116 a nível do mundo. Ou seja, em comparação com Angola, a nível do ranking, né, da Global Firepower, Angola encontra-se bem mais melhor posicionada do que Moçambique. E Moçambique investe muito abaixo em relação às Forças Armadas angolanas, o que acaba dando uma grande vantagem a esse país já nesse setor, porque é muito dinheiro, e que se Angola não tivesse dentre os 5 melhores países da África nesse mesmo requisito, aí poderíamos dizer que o país não tem como justificar os gastos que tem feito no que se refere aos militares no mesmo país. Então, podemos começar a fazer as comparações dos dois países, mas vamos dividir eles em força aérea, força terrestre, né, que é o exército, e também a força naval, que é a marinha de guerra de cada país. Bem, dentro desses mesmos lugares, existem fatores muito especiais. Por exemplo, dentro das forças aéreas, existem certos fatores que deviam ser considerados à parte, mas nós fizemos apenas o somatório de todos e vamos começar a mencionar aqui um para cada país, um da Angola e o outro de Moçambique. Então, começando no vídeo, podemos falar que Angola, nesse exato momento, ela tem cerca de 107
1000 militares no ativo e, segundo os dados, ela apresenta 0 militares na reserva, ou seja, não tem nenhum militar na reserva. Mas isso não é bem a verdade, porque eu conheço a realidade do país, né? Eu sou um angolano e sei que existem militares na reserva. Acredito que os sites ainda não foram atualizados e, tanto em breve, poderemos ter os dados da maneira correta. Tanto também como Moçambique, que ela tem cerca de 11,2 mil militares no ativo e também, segundo os dados, encontra-se com 0 militares na reserva. Já as Forças Armadas de Angola, né, começando com as Forças Aéreas, ela tem cerca de 295 aeronaves, contando com aeronaves tanto especiais, né, para missões especiais, bem como aeronaves de patrulha. Já Moçambique, nesse requisito que é a Força Aérea, ela tem apenas 16 aeronaves, isso juntando as especiais e também as de patrulha. A seguir, vamos então passar para as forças marinhas, né? Ou a marinha de guerra de cada país. Angola tem cerca de 570 barcos, são barcos de rotina, né? São barcos de porte menores, não são nem submarinos, nem nada disso, mas é o que compõe a frota naval da Angola. Já Moçambique tem apenas 8 barcos. É uma comparação abismal, cerca de 8 barcos contra 570 que tem Angola. Já no requisito tanques de guerra, Angola sai mais uma vez na frente, porque tem cerca de 379 tanques de guerra contra apenas 100 de Moçambique. Então, fazendo uma comparação entre os dois países, militarmente falando, Angola se encontra bem mais preparada, né? Suponhamos que nesse caso pudesse acontecer uma guerra entre os dois países, então Angola encontra-se militarmente bem mais preparado do que Moçambique. Mas por que isso aconteceu? Digamos então que Angola viveu durante muitos anos de guerra após a independência, mais anos ainda aqui em Moçambique, embora até agora em Moçambique encontram-se conflitos, né, principalmente no norte de Moçambique, e que isso leva as Forças Armadas de Moçambique a serem bem mais ativas em relação às Forças Armadas angolanas, mas a experiência de guerra que tem Angola, Moçambique não tem, porque foram cerca de 27 anos de combate, o que levou o país a se sentir sempre preocupado, a estar preparado militarmente, bem como outros fatores. Acredito que o nosso governo é muito preocupado com a defesa e acaba por investir no Ministério da Defesa mais do que em qualquer outro país. Então esse foi o vídeo de hoje. Acredito que eu acabei falando mais do que o combinado, né, sobre as comparações entre Angola e Moçambique no que se refere a militarmente, ou mais ou menos isso. Acredito que vocês entenderam e que vocês gostaram do vídeo. E se você é um tipo de pessoa assim como eu, que quando conhece sobre um assunto, não hesita e quer falar tudo que sabe sobre aquele assunto, então deixa o like, assina o sino das notificações, se inscreva no canal e deixa sugestões abaixo desse vídeo, curta outros vídeos que estão aqui no canal e ajuda o canal a crescer.